Olá, estamos aqui então para mais um dia da nossa leitura do nosso livro Mente de Vencedor. E para a gente não demorar, vamos começar já. E a gente está na página 70, deixa eu ver aqui, 74, lá no comecinho, tá dizendo assim, ó. Professores que não aprenderam a usar essa ferramenta não sabem como lidar com os alunos e não terão nenhum argumento plausível para convencê-los a procurar, em milhares de páginas de vários livros o texto que o Google entrega em segundos. Profissionais que antes faziam traduções de livros, cartas ou qualquer outra tradução perdem cada vez mais espaço para a internet, que traduz com certa precisão praticamente tudo. Se os artistas dependessem da venda de CDs e DVDs, estariam todos quebrados financeiramente, no atual estágio tecnológico em que estamos. Algumas crianças já não sabem nem mais o que é um CD. Tudo é baixado da net. Quem ainda manda cartas para alguém? Conforme a sua idade, quem sabe? Você nem sabia o que é uma carta. Você nem saiba o que é uma carta. Desculpa, vamos ler de novo. Ó. Quem ainda manda cartas para alguém? Conforme a sua idade, quem sabe, você nem saiba o que é uma carta. Se os correios dependessem apenas do faturamento do envio de cartas, hoje não existiriam mais. Por isso é vital que você aprenda o novo, se entregue a crenças diferentes das suas, até mesmo em relação a valores morais, regras religiosas e tudo mais. O papel da mulher atualmente é incomparável ao que era há poucos séculos, talvez décadas. E a própria igreja pregava a completa submissão da mulher ao homem. Tal crença, por sorte, vem sendo destruída completamente. Casais divorciados sempre foram vistos como pecadores imperdoáveis pela maioria das religiões. Nos dias atuais, líderes dessas mesmas religiões vêm discursando diferente sobre isso, procurando acolher e não expulsar esses casais que com muita frequência vivem melhor que relações de primeira união. Talvez soe drástico demais. No entanto, é preciso várias vezes destruir tudo o que sabemos, seja na vida pessoal, profissional e até espiritual, para construir pensamentos, ideias e crenças novas. Não estou dizendo que toda a sua experiência não vale nada. A boa experiência tem um valor incalculável. Estou afirmando que é preciso estar aberto a mudar sempre que os resultados, sejam eles de qualquer ordem, não estiverem sendo aqueles que você deseja. E mesmo que sejam, você precisa fazer um exercício mental para saber se os continuará tendo se não fizer nada diferente do que faz agora. Conheço, por exemplo, centenas de profissionais que não estão satisfeitos com o salário, o cargo, o negócio que montaram, a relação conjugal que mantêm. No entanto, continuam fazendo tudo do mesmo jeito sempre, esperando que por um milagre os resultados diferentes aconteçam. Peter Drucker, o guru da administração, dizia: o que a maioria das pessoas sabe geralmente está errado. É algo assombroso ouvir isso, não é? O triste é que é a mais pura realidade. Aquilo que eu sei só é válido se continua sendo útil. Mas para ser útil, o que eu sei precisa estar em constante evolução.
e com total abertura para ser modificado toda vez que isso se fizer necessário. Sabedoria é estar aberto ao que não se sabe e a mudar o que se sabe toda vez que for preciso. Histórias. Todas as crenças que você possui estão ancoradas em alguma história, ou no que lhe contaram, ou no que você mesmo viveu ou criou. Portanto, para mudar seu status de crenças paralisantes para crenças estimulantes, você precisa mudar as histórias que estão na sua mente e que servem para construir ou destruir seus projetos, metas e sonhos. Para que o seu presente e futuro sejam diferentes, essas histórias têm de estimular você e não paralisar. Suas histórias de vida podem ser tristes ou felizes. A diferença positiva ou negativa Suas histórias de vida podem ser tristes ou felizes. A diferença positiva ou negativa que elas farão está como você as conta e responde a elas, e não como aconteceram. Eu poderia usar como muleta o fato de ter sido muito pobre quando criança, como boa parte das pessoas que conviviam comigo naquela época ainda o faz. Eu poderia culpar o governo, a vila na qual morávamos, os vizinhos, a família. Porém, com as dificuldades pelas quais tive de passar, preferi repintar o quadro de histórias que me contavam sobre ser pobre, pintando um paraíso para viver nele, e não um inferno, como tanta gente insiste em fazer. Se você quer ter resultados positivos, alcançar suas metas e sonhos, será necessário identificar as histórias que paralisam você e que estão gravadas aí na sua mente. Apenas se conformar com as crenças que foram instaladas em você é um grande perigo. A vida é um pouco mais complexa do que aceitar o que nos contam sobre ela. Depois de um certo tempo, é necessário debater, discutir, rever a imensa maioria das crenças que fomos aceitando. Uma das primeiras atitudes que devem ser revistas é você parar de se ver como um coitadinho, como uma vítima do mundo, por mais razões que tenha para acreditar que o é. Às vezes você tem tantas histórias tristes, de lutas que enfrentou, mas que no final o sacrifício foi muito maior do que o resultado, que a sua mente fica focada então no sacrifício. Se ela ficar com o foco no sacrifício, vai aos poucos desestimulando você de persistir na realização de suas metas e sonhos. Por isso, você precisa enxergar o prazer em vez do sacrifício. A maioria das pessoas insiste em crenças paralisantes, porque vê o sacrifício e não o prazer. Praticamente toda grande conquista que você pretende ter requer sacrifícios. E é normal que seja assim. Lembre-se, o que você faz não dá um friozinho na barriga. Lembre-se, se o que você faz não dá um friozinho na barriga, é sinal de que você está no caminho errado da realização dos seus sonhos. Nada que valha a pena é feito sem aquele friozinho na barriga. Quem, por exemplo, pesa 150 quilos e precisa chegar aos 80, geralmente paralisa e não consegue porque foca no sacrifício. Abre a mente com pensamentos negativos de que não vai conseguir emagrecer e fecha com um rodízio de pizza em vez de um prato de salada. Abre a mente ouvindo o obituário da manhã na rádio e fecha deitado no sofá assistindo ao telejornal sangrento com um balde de batata frita e 2 litros de refrigerante.
Deveria ter feito exercícios físicos de manhã e à noite e ainda ter lido um bom livro que o incentivasse a ter uma mente vencedora. Qualquer coisa grandiosa na sua vida requer uma dose extra de energia. Se você quer uma promoção, talvez tenha de terminar a faculdade ou fazer uma pós-graduação. Quem sabe o sucesso que você espera obter na sua carreira esteja esperando o sacrifício de estar disponível, de ter velocidade em dar lucro para a empresa e adquirir múltiplas competências. Só assim terá o prazer de ganhar o suficiente para comprar a sua casa, seu carro e dar uma vida confortável a quem você ama. Se quer realmente mudar crenças e hábitos paralisantes, precisa focar no prazer, no resultado e estar ciente de que o sacrifício é parte dessa jornada. Além de perder e contar a própria história, além de perceber e contar a própria história de uma maneira errada e ter foco no sacrifício, muita gente corre o risco de nunca alcançar o sucesso que busca, por uma razão tão simples. Porque lá no fundo a pessoa não acredita de verdade que merece, que pode ter uma vida diferente e melhor. Sempre ouviu dizer que sucesso é complicado, que querer ser rico é um atalho para o inferno. As pessoas, inclusive da família, sempre disseram que o destino dela era ser camelô e ganhar pouco na vida toda. Ninguém nunca lhe contou histórias de camelôs que ficaram milionários, porque mudaram as verdades que tinham aprendido e criaram uma mente vencedora. O problema da pobreza não é a falta de dinheiro, é a falta de crenças que estimulem a sair da pobreza. Esta vida e esta sim impede que a pessoa sequer deseje melhorar de vida e conquistar mais que o pão nosso de cada dia. É triste, é muito triste ser pobre. Sei bem do que estou falando. É a parte mais chata da pobreza material, e a parte mais chata da pobreza material é ver pessoas que ama passando por privações, sem poder fazer muita coisa por elas. Muitos trabalharão por 20, 30, 40 e durante todo esse tempo passarão por uma vida de escassez material, o que certamente vai afetar a vida pessoal também. Afinal, sabemos que o dinheiro pode não definir felicidade, mas não ter a dignidade de dar do que a família precisa também não deixa ninguém pulando de alegria. A questão do dinheiro não é complexa. Ele não foi criado para alimentar apenas nossa parte material. O dinheiro também serve para alimentar a alma, nossa dimensão espiritual. Um amigo muito rico é frequentemente criticado por muita gente por ter uma casa que vale cerca de 8 milhões de reais. Dizem que ele é um avarento, mesquinho, arrogante, entre outros adjetivos pejorativos que ele recebe. E as pessoas não sabem o que é praticamente. Todo final de ano ele reúne mais de 1.000 crianças em seu jardim e presenteia todas elas. O que elas não sabem é que todo mês ajuda mais de uma centena de famílias com cestas básicas. Quando ele faz isso, alimenta sua alma, seu corpo imaterial. Ao mesmo tempo, mata a fome física de muita gente. A crença sobre o dinheiro tem de ser modificada. Temos de entender que ele não alimenta apenas o nosso corpo físico, mas também, se bem usado, nutre o nosso corpo espiritual. Fico triste ao saber que o sonho de muitas pessoas é chegar ao fim da vida como uma aposentadoria de um salário mínimo. Não é uma questão de pouco dinheiro, é uma questão de querer só um pouco do que a vida oferece. É uma questão de se acostumar com as derrotas, com pouco, diante de
tudo o que nos é oferecido. Você já ouviu dizer que derrotado não é quem cai, é quem se levanta? Desculpa. Você já ouviu dizer que derrotado não é quem cai, é quem não se levanta? Isso não é verdade. Quem cai, mas levanta do mesmo jeito sem mudar absolutamente nada, vai viver caindo. E cada vez se machucando mais. Claro que é preciso ter a capacidade de levantar das quedas, porém tem de sair melhor, ciente de tudo que precisa ser mudado para ter resultados diferentes e para evitar o máximo de quedas possíveis. Quantas pessoas ouviram a vida toda que quem nasce pobre morre pobre e petrificaram essa verdade errada, criando uma mente perdedora. Quantas deixaram de acreditar que podiam mudar o berço de palha no qual nasceram para um berço de ouro? De tanto ouvir no meio onde vivem que só ricos têm chance da vida. Continuaram pobres sem perceber quantos pobres se tornaram ricos, porque mudaram de atitude diante das verdades mentirosas que ouviram. Quantas delas não sabem ao certo, o que as impede de conseguir mais da vida? Por isso, acabaram desistindo dos seus sonhos, pois imaginam que estão fazendo tudo o que deveriam e, de fato, externamente, elas estão dando o seu máximo. Porém, não se dão conta de que o problema está mais embaixo, mais profundo, nas crenças paralisantes que se cristalizaram em suas vidas, impedindo-as de ter uma mente vencedora. O mundo só vai confirmar aquilo em que você acredita. Vamos ler mais uma vez? O mundo só vai confirmar aquilo em que você acredita. Imagine que você tem convicção de que na empresa em que trabalha só é promovido quem é parente dos donos. Você não pensa assim, apenas você já tem a certeza, sua mente já está convicta de que é assim. Qual será o seu comportamento em relação a se doar mais, focar suas habilidades em prol da empresa? Provavelmente o seu comportamento será dos piores. Afinal, do que adianta se esforçar se nunca vai ser promovido? No fim das contas, sua crença leva você a ter um comportamento errado na empresa. O que fará a sua crença se confirmar, pois você, na verdade, não será promovido com esse comportamento. Viver é confirmar verdades, sejam positivas ou negativas. Se você tem muitas verdades negativas, se acredita que o mundo e as pessoas estão contra você, é isso que você vai confirmar. Essas verdades erradas serão suas crenças paralisantes. A esse conjunto de crenças, a nossa maneira de ver o mundo e o que acontece nele ou conosco, denominamos mindset. O mindset é como um programa de computador que apenas executa aquilo que está programado para fazer. Ou seja, se você está programado para ser um sucesso, a tendência é que você chegue nele. Porém, se você tem uma programação para o fracasso, pode lutar a vida toda para ser um sucesso, mas a tendência é que continue fracassando até mudar o seu mindset. Amigos, parentes, gente que gosta e que não gosta de você vão falar um monte de coisas sobre o que é possível ou não fazer. Mesmo com boas intenções, pessoas que gostam de você podem desestimulá-lo, tirar sua energia. Imagine, então, quem não gosta o que é capaz de fazer. Às vezes, você não evolui em alguma área que sempre quis, porque convive ao lado de pessoas que te seguram, que não querem nada com nada da vida. Soltar-se desses pesos pode ser o grande divisor de águas entre você chegar onde você
quer e merece ou permanecer onde você não está evoluindo. Afinal, as coisas não acontecem na vida de quem precisa, mas sim de quem faz por merecer. O que ou quem te segura? Se não tiver outro jeito, você decide se fica sempre no mesmo lugar, acreditando que não é possível realizar nada grandioso, ou se vai desbravar um mundo novo com novas companhias. Você já viu aqueles balões que são vendidos em circos, feiras, que recebem gás hélio? E quando você o solta, ele não para de subir? Porém, enquanto você fica segurando o balão, ou se agarra, ou se o amarra, ele não segue o seu destino, que é subir. É mais ou menos isso que algumas companhias fazem com você. Você tem um potencial para subir muito alto, no entanto, geralmente alguém, não permite que você siga seu fluxo natural. Mas lá dá para a gente ler mais um pedacinho. A própria ciência vai rotular, com bastante autoridade, o que é ou não possível realizar, até que um dia um maluco qualquer acredita na possibilidade e realiza, fazendo os próprios cientistas reverem seus mindsets. Foi o que fez o médico húngaro Ignaz Semmelweis, que foi desacreditado quando tentou convencer cientistas e médicos há mais de 150 anos que as doenças poderiam ser disseminadas se os médicos não fizessem higiene adequada nas mãos e instrumentos que utilizavam. A ideia foi completamente rejeitada pela maioria de seus colegas e por seus superiores na Universidade de Viena. Então, ele decidiu mudar-se para Budapeste. Lá ele foi ouvido e alcançou um recorde na diminuição da taxa de mortalidade por manter as mãos e as ferramentas médicas limpas. Se você aceitar passivamente as crenças científicas ou não, corre o risco de viver na mediocridade. Há um ditado que diz que no fim tudo dará certo. Se não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. Essa convicção estimulante que deve mover você. Vou ler mais uma vez. Há um ditado que diz que, no fim, tudo dá certo. Se não deu certo, é porque ainda não chegou ao fim. É essa convicção estimulante que deve mover você, pois é ela que vai mudar o seu mindset. Mas você não pode ficar simplesmente esperando que as coisas caiam no seu colo. Pelo fato de ter essa convicção, você precisa mudar todas as verdades erradas que paralisam você e pôr em prática atitudes que transformam os seus resultados. Para então alcançar suas metas e seus sonhos. Coloque à prova as crenças que possui. Não acredite simplesmente nas histórias que lhe contam. Acredite, haja, faça por merecer, porque nós vamos encerrar o dia de hoje com essa frase, olha. As coisas não acontecem na vida de quem precisa, mas sim na de quem acredita e faz por merecer. Eu queria que vocês ficassem com essa frase, mas vou ler mais uma vez. As coisas não acontecem na vida de quem precisa, mas sim na de quem acredita e faz por merecer. E assim, nós encerramos a nossa leitura nesse dia de hoje. Desejo que vocês tenham uma noite abençoada, um dia também. E amanhã nós voltaremos com mais um pedacinho do nosso livro Mente de Vencedor. Espero que tenham gostado e aproveitado alguma coisa, né? Ok? Beijo da Sol.